Uma apresentação para ser outsider, ela tem que vender uma grande ideia. Porque a apresentação ela não é sobre o quanto você sabe. Fazer um tom de voz diferente, aproximar um pouco, já muda um pouco. E as pessoas já voltam a prestar mais atenção. Eu tô entregando ouro aqui nesse podcast, hein? Quem cresce tá em círculo. A apresentação por si só, ela é ferramenta. Mas o poder que ela pode transformar na sua carreira profissional, ela é muito grande. Com mais de 12 anos de experiência profissional, atuou nas maiores empresas de comunicação do país, como Editora Abril e TV Globo, sempre se destacando pelas habilidades em comunicação e apresentações inovadoras. Formado em marketing, pós-graduado em gestão de projetos pela USP, possui experiências de estudo e trabalho nos Estados Unidos e na Argentina, onde se aprofundou em design, storytelling e comunicação, transformando todo esse conhecimento em uma metodologia própria. Fundador da Power PPT, empresa de educação focada em capacitar profissionais na criação de apresentações, já formou mais de 12 mil alunos e desenvolveu palestras para nomes como Thiago Nigro, Ícaro de Carvalho, Leila Ama, TEDx e TV Globo. Hoje, sua missão é ajudar profissionais a criarem apresentações estratégicas e muito acima da média para se destacarem em suas áreas de atuação. O convidado de hoje é o Adriel Araújo. Tá começando mais um episódio do Outsidercast, o podcast onde a gente entrevista os outsiders do negócio digital, pessoas que estão fazendo diferente, que estão mostrando nesse podcast quais são as cartas que eles utilizam para escalar o negócio digital deles e para se tornarem referência. E nesse podcast a gente vai falar sobre apresentações com uma pessoa que eu conheço que é, para mim, a autoridade número 1 em apresentações do Brasil, que é o Adriel Araújo, especialista em apresentações, fundador da Power, e tá aqui para bater um papo com a gente. Adriel, obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, meu amigo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que vão sair aqui insights muito valiosos aqui sobre apresentações nesse bate-papo. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Então, para começar, já com uma pergunta para abrir o nosso podcast. Adriel, o que é para você uma apresentação outsider, né? Uma apresentação que vai na curva das outras apresentações, que chama atenção, que gera resultado e também o que ela não é de jeito nenhum? O que não é uma apresentação que é fora da curva? O que não é uma apresentação que não é outsider? Cara, excelente pergunta para a gente começar. E uma apresentação outsider é uma apresentação que vende alguma coisa. E quando eu falo isso, muita gente fala o seguinte: Adriel, mas a minha apresentação é informativa. Eu não estou vendendo nada. Só que toda apresentação, uma grande apresentação, ela precisa vender uma grande ideia. Então, nem sempre você vai vender um produto ou um serviço, mas muitas vezes você vende intenção, você vende excelência, você vende você mesmo como profissional. Então, uma apresentação para ser outsider, ela tem que vender uma grande ideia. E o que não é uma apresentação outsider? Uma apresentação que foi feita para ser só mais uma apresentação. Aquela apresentação comum, mais do mesmo, que a pessoa não se preocupou em construir uma boa narrativa, não se preocupou em como construir a ideia de forma consistente. Essa definitivamente não é uma apresentação outsider. E já entrando nisso, né, nesse tema, então uma apresentação outsider é uma apresentação que vende uma grande ideia, que vende um produto, que se vende. Quais são os principais elementos de uma apresentação que vende uma grande ideia? Perfeito. Toda apresentação, ela precisa começar, antes de mais nada, pensando em para quem que você vai falar. Para quem que eu falo? Qual é o público que eu vou me comunicar? Da mesma forma que o empreendedor ele tem essa preocupação quando ele vai construir um produto, né? Quem é a minha persona? A apresentação é a mesma coisa. Para quem que é a minha apresentação? O público, quando ele está do outro lado, ele vai de alguma maneira entender se aquele assunto, aquela apresentação é ou não interessante para ele. Então, para você garantir a atenção da pessoa, o primeiro ponto é para quem que eu vou falar para que você consiga trazer elementos para que a pessoa preste atenção na sua apresentação. Depois disso, a gente tem a construção da apresentação como um todo. Então, toda grande apresentação ela tem que ter objetivo muito claro, o que eu espero alcançar ao final da minha apresentação. Qual que é o grande objetivo que eu tenho aqui? Eu quero convencer essa pessoa, eu quero mostrar para ela que ela tem um problema ou que eu tenho a solução para o problema que ela tem. Tem que ter objetivo claro. Tem que ter narrativa. Então, tem que ter uma boa construção de storytelling, é a forma como você conecta as suas ideias. E hoje, a gente tem um comportamento de público que é muito visual. O público passou a ser muito mais visual do que já era, né? Principalmente por conta das redes sociais. A gente está sempre conectado, é muita informação o tempo inteiro. Então, você ter uma boa construção visual de slides, né? De cores, de elementos, isso com certeza vai fazer você sair na frente da sua apresentação.
E, claro, a comunicação, né? Porque também não adianta ter nada disso aqui se chegar lá na frente do palco, na hora de fazer a tua apresentação, a pessoa trava, não consegue falar. Então, a comunicação também é um elemento fundamental para uma boa apresentação. Bom demais. E entrando já nesse tema que tu falou dos elementos para uma apresentação, vou fazer uma apresentação para uma pessoa. Legal. Vou fazer uma apresentação para 10 pessoas. Vou fazer uma apresentação para 10 mil pessoas. Esses pilares aqui, eles mudam? Ou eles... O que eu tenho que... Eu mudo alguma coisa da minha forma de apresentar uma ideia, um conteúdo, a partir do número de pessoas? Ou você falou do público, né? Para quem que eu estou falando? Mas Exato. quando é um volume de pessoas, então ao invés de eu falar para poucas, eu estou falando para muitas. Muda algo? Na verdade, não. Assim, o que é importante você ter numa apresentação? Independente se você vai falar para 10 pessoas, para 10 mil pessoas, tem que ter clareza na mensagem. As pessoas precisam entender sobre o que você está falando. E por que isso é muito comum, principalmente quando a gente tem um número maior de pessoas? Porque pensa o seguinte, eu estou falando com 10 pessoas, é mais controlado, né? Então, eu vou falar sobre mercado digital. Eu conheço bem as pessoas que estão ali, ou é mais fácil, pelo menos, eu entender quem é aquele público que está ali. Então, eu já posso falar de um tema sem trazer tanto contexto, sabe? Sem trazer tanto detalhe, ou de repente falar em termos mais técnicos. Falar sobre CPM, sobre CPA, e todo mundo vai entender. Agora, quando eu tenho um público de 10 mil pessoas, provavelmente tem gente ali que não sabe, não tem a menor ideia do que você está falando se você começar a falar de forma muito técnica. Então, os conceitos de apresentação, ele sempre vai ser o mesmo para a quantidade, independente da quantidade de público que você tem. Porém, o que a gente precisa tomar muito cuidado é que a apresentação ela não é sobre o quanto você sabe, mas é sobre o quanto você consegue fazer com que as pessoas entendam aquilo que você sabe. Porque às vezes a pessoa sabe tanto e ela quer colocar tudo que ela sabe numa apresentação, ou ela quer falar dos termos mais técnicos possíveis, só que o público que está ali não vai entender. Então a mensagem precisa ser simples, tem que ter clareza na mensagem, e isso independente se a gente está falando de 10 ou de 10 pessoas ou de 10 mil pessoas. Tem que ter clareza na mensagem. Massa demais. E antes de a gente seguir aqui nas próximas perguntas, a gente tem aqui as cartas do nosso podcast, né? Que tem algumas perguntas que são mais fáceis, outras que são mais polêmicas. Então eu vou embaralhar aqui. Vamos torcer para sair uma boa pergunta, né? Vamos torcer para sair uma pergunta boa. Tu vai tirar aqui. Legal. E tu não vai ler e tu vai me entregar. Ah, entendi. Tá Beleza? bom. Eu só tiro aqui e te entrego. Tira e tá me bom. entrega. Beleza. Vamos lá. Essa daqui, ó. Isso aí. Que eu puxei duas. Aqui. Entrega. Vamos ver se essa pergunta é boa. Eu quero saber essa aqui. Então tá. Essa aqui eu quero saber qual que foi. Vamos ver. Vamos lá, cara. A gente falou sobre apresentação, sobre público, sobre volume de pessoas. E aí eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte. Uma apresentação presencial, né? Uma palestra e uma apresentação online, muda alguma coisa? Muda bastante, viu? Sabe por quê? Eu vou te falar. Numa apresentação onde eu tô uma palestra que eu tô de frente com as pessoas, eu consigo sentir muito mais o público. Então, muitas vezes, na forma como a pessoa está concordando ou não com aquele conteúdo, eu consigo sentir a energia das pessoas ali, do público. Então, muitas vezes, uma fala que eu falei alguma coisa e senti que teve um burburinho ali na sala. Opa, isso aqui é um tema legal, vou aprofundar nisso daqui. Então, eu apresento, claro, eu me preparo muito para as minhas apresentações, mas tem muito uma questão também de improviso, né, nas apresentações, que é fundamental você ter. Então, quando você está presencial, você consegue sentir muito mais esse ambiente e entender um pouco mais a reação das pessoas. E aí você vai modelando algumas coisas. Já no online, é um pouco mais complicado. Por quê? Você não consegue sentir tanto. Por mais que as pessoas estão com a câmera aberta ali, não é a mesma coisa, não é a mesma intensidade. E muitas vezes você pode fazer também uma palestra para um público, uma apresentação para um público muito grande, e grande parte do público às vezes está com a câmera fechada, então você não sabe necessariamente se as pessoas estão prestando atenção ou não. Então, o grande ponto aqui tem sim diferenças, né? Existe uma diferença grande, principalmente da forma como você sente o público, mas as técnicas que você vai utilizar, elas não mudam tanto assim. A minha sugestão sempre é que, tá fazendo uma palestra, uma apresentação online, tenta gerar mais interação com o público. Gente, manda aqui no chat, faz uma pergunta, coloca um quiz, alguma coisa assim para
e estimular mais essa interação com o público, e aí você consegue entender e sentir que as pessoas estão ali com você. Porque senão aí é realmente um pouco mais complicado de você ter essa sensibilidade ali, sem poder olhar para as pessoas olho no olho, né? Para medir a temperatura do público, então. Para medir a temperatura do público, né? Então, gente, ó, pode até combinar algumas coisas. Eu combino algumas coisas. Gente, eu tô mostrando um slide aqui para vocês que eu chamo de slide 2010. Quem faz esse slide aí? Manda para mim aqui no chat. A galera manda, começa a dar risada. Então, acabo colocando mais elementos de interação, mais elementos de humor também, porque aí não fica aquela coisa tão engessada, né? E aí isso acaba contribuindo mais, né, para a participação das pessoas. Legal. Tu falou um termo aqui que eu achei interessante, que é sobre ter mais espaço para improviso. Isso. E aí eu fiquei pensando, cara, qual que é o limite desse improviso? Por exemplo, tem uma balança do que é um ótimo, de onde que é melhor, ou que tipos de improviso, porque eu acho que até para improvisar tem que planejar, né? Totalmente. Então, que tipo de improviso que eu posso fazer, o que eu não devo fazer para seguir a linha mestra ali da apresentação. Perfeito. Mas também não ser tão engessado, né? Não ser aquela leitura de slide, né? Tem gente que apresenta slide assim, né? Exato, lendo. Eu vou mostrar para você, então, aqui, né? Não ser aquela... Para ler linha por linha, né? Então, assim, eu acho que tem um domínio da apresentação, Sim. né? Quando você tá falando e o slide vai ali eu aprendi isso contigo, né? O slide, ele vai te seguindo, né? Então, você fala uma coisa que não tá no slide e do nada aparece no slide. Então, caraca, o cara sabe o que tá no conteúdo, né? Exatamente. Mas ainda é treino. E quando é improviso, tem uma linha ótima? O que tipo de improviso geralmente tu recomenda fazer? O que tu não recomenda fazer? Legal. Eu vou começar pelo que eu... Na verdade, nem que eu não recomendo, mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, assim, que eu vejo que algumas pessoas pecam. Tem que tomar muito cuidado com o humor numa apresentação, numa palestra. Para não virar stand-up, né? Para não virar stand-up, exatamente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte do humor, porque muitas vezes acaba virando... Tem dois tipos de pessoas, né? Tem gente que vai muito bem nessa linha, e aí vira um stand-up total, né? E aí tudo bem, se o público entende que faz sentido, tá beleza. Só que tem aquele público que quer forçar o humor, e aí é o pior cenário. E, de repente, a pessoa não é uma pessoa tão carismática assim, ou, de repente, o público não entrou na piada. E aí você faz aquela piada e aí ninguém dá risada ou ninguém entrou na piada. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E isso é muito comum, principalmente no início das palestras, né? Porque tem uma técnica extremamente conhecida que todo mundo usa, que é a técnica do quebra-gelo. Que é você quebrar o gelo no início ali para já quebrar aquela tensão inicial das pessoas. Só que se você errar no quebra-gelo, e aí você faz uma piada já no começo da palestra que ninguém dá risada, e aí já fica aquele clima esquisito, aquele clima estranho. Então eu prefiro inserir alguma coisa de humor mais pro meio ali da palestra, porque as pessoas já estão mais conectadas comigo, elas já entendem muito mais o assunto, então faz muito mais sentido. Em relação ao improviso, tem uma diferença muito grande, e aí achei super legal esse exemplo que você trouxe aqui da pessoa que fica lendo o slide, né? Porque tem uma diferença muito grande entre você decorar uma apresentação e você internalizar o conteúdo. Quando você decora, você fica refém do slide. Você fica refém do conteúdo e até a fala da pessoa ela fica mais robótica, né? Você vê que a pessoa está falando de uma maneira mais robótica. E do outro lado, a gente tem as pessoas que internalizam o conteúdo. O que é internalizar? Eu já fui palestrar, inclusive, uma vez e o telão queimou. Queimou o telão. E estava todo mundo ansioso porque a gente vai ver os slides do Adriel e o telão queimou. E aí, só quem já viu os slides do Adriel sabe o que é o slide do Adriel, né? Você tem que, tem isso, se você tá vendo esse podcast e você não viu o slide do Adriel, é porque você não vai entender. Mas você tem que procurar ver onde que aparece esse slide dele pra você ver o que é o slide dele. É por isso que quando a gente vai pros eventos, o Adriel faz parte do meu mastermind, eu sempre coloco ele por último, porque, cara, não dá pra colocar ele logo no começo. Subir depois pra ficar complicado. E aí, o que eu fiz? Eu tive que apresentar sem os slides. Então, teve mais improviso do que o normal. E o improviso, ele vem da onde? Do internalizar. O que é internalizar? Dominei tanto o conteúdo que, independente se tem slide, se não tem slide, se tem um texto, eu consigo tocar isso daqui, eu consigo falar sobre isso, né? Então, o improviso, ele é sempre dentro do tema e tá muito mais relacionado a você dar um exemplo a mais ou você, de repente, achar espaço para fazer uma brincadeira que existe ali dentro e você, tem espaço aqui, as pessoas deram risada, vou falar disso daqui, faz sentido. Então, ele vem muito dessa parte de ir sentindo o público, sabe? Então, principalmente, quando eu tô contando lá uma parte da minha história, tô falando, gente, é importante você aprender a vender as suas ideias numa grande apresentação. Por quê? E eu senti que as pessoas estão atentas ali, eu falo, por quê? Numa época em que eu trabalhava, lá na Editora Abril, as pessoas não enxergavam meu trabalho, porque eu não conseguia mostrar meu trabalho.
E aí teve um diretor que chegou para mim, e aí eu conto uma mini história. E nem sempre eu falo dessa mini história, porque eu vejo que nem sempre o público quer, de fato, né, aquele contexto todo. Mas eu vou sentindo sempre. Então, às vezes eu falo sobre isso, às vezes eu não falo. Às vezes alguém dá risada, eu falo, faz isso aí na sua empresa. Ah, eu faço, as pessoas fazem lá também. Então, abrir um espaço ali para mim improvisar um pouco, e aí eu já uso isso de alguma maneira para fortalecer a minha ideia principal do meu conteúdo. Então, tudo é sempre com muita intenção, com muito propósito, mas também para deixar aquela apresentação mais leve, né, mais divertida. Então, eu uso o improviso muito mais nesse sentido. Então, o improviso, na verdade, é um leque de possibilidades que você já tem, né? Já não tem. é... Exato. Eu não vou esperar para chegou lá, eu tive a ideia. Exato. Não vou esperar para chegar lá. Então, eu sempre tenho algumas possibilidades que eu já faço. Então, tem uma brincadeira que eu faço nas minhas apresentações quando eu falo sobre inteligência artificial, uso da IA, né? Então, tem umas imagens lá do que é, de como que é a imagem perfeita feita pela IA e como que é a realidade. Então, muitas vezes, algum exemplo, eu passo só... Ó, gente, isso aqui é uma imagem feita por IA e essa aqui é uma real, né? E aí, passei batido. Quando eu passo o primeiro exemplo e que as pessoas já dão risada sem eu falar nada, eu falo, esse público já é um público que se interessa mais pelo assunto e está dando risada. Aí eu já brinco. Aí quando eu vou passar a próxima imagem, eu falo, gente, olha só, isso daqui é aquela sobremesa que você vê no banner, né? Que você vê no cardápio. E essa daqui é quando ela chega. Aí vem aquela sobremesa toda destruída, feia, né? Que não tem nada a ver com o que tem no cardápio. E a galera dá risada. Então eu fiz uma preparação para essa piada antes de eu fazer ela. Mas isso eu só faço se eu sentir que tá fazendo sentido ali. Então todo improviso, ele é praticado. Ele é treino. Eu tento entender as possibilidades. É igual pergunta. Vou fazer uma palestra. Quais são as perguntas que podem surgir nessa palestra ao final dela? Eu listo as perguntas que podem acontecer. Quais são as perguntas que as pessoas podem fazer? Ou quais são os pontos, de repente, que eu poderia ter falado, mas eu não vou aprofundar porque eu só tenho 40 minutos para falar. Então pode gerar uma pergunta no final. Então eu me preparo, inclusive, para as perguntas. Claro que pode acontecer uma pergunta que eu não estava preparado. Com certeza. Mas grande parte das perguntas que são feitas ao final da palestra, eu já tinha resposta. Eu já tinha pensado antes. Cara, esse insight é muito legal. Aqui eu tenho um caderno de capa preta que eu vou anotando os principais insights. E aí, Boa, isso aí, eu brinco que eu criei o podcast também para eu aprender, né? Então eu vou aí. anotando e pegando os principais insights. Eu gostei muito disso que tu falou, da preparação para as perguntas. As perguntas. E aí eu já puxei um insight aqui para mim, mas eu queria entender de ti. Fiz um conteúdo. E aí eu olho para esse conteúdo e me preparo para as perguntas, né? Que podem ser feitas. E já me preparo, e se as pessoas fizerem algumas delas, já sei o que responder. Mas em algum momento tu olha para as perguntas, né? Tu vê o slide, pensa nas perguntas que podem surgir, pensa, essa pergunta eu deveria explicar e Sim. voltar? E aí ajusta a apresentação? Sem sombra de dúvidas. Inclusive é um excelente exercício a se fazer. E eu aprendi a fazer isso quando eu trabalhava na Globo. Por quê? Eu tinha uma grande responsabilidade na Globo, sempre, que era fazer apresentações para o board, que é a diretoria. Então eu ia lá apresentar o meu projeto para eles. E a diretoria, são vários diretores, que a gente chamava de N1 lá, né, que é o primeiro nível. E aí você vai fazer a apresentação para eles e eles vão questionar você. Eles vão começar a te fazer perguntas. É quase que uma sabatina ali, né? Então você tem que estar preparado. Então, a partir dessa experiência, eu começava sempre a listar. Eu cheguei a listar 20 perguntas possíveis. E aí sim, às vezes eu olho uma pergunta e falo, isso aqui eu deveria estar respondendo na apresentação, pode gerar dúvida. Eu vou lá, ajusto o slide, coloco. Né? Muitas vezes nem sempre dá tempo, às vezes, né, o conteúdo já está extenso, então eu deixo ali mais enxuto, mas o exercício da pergunta, ele é assim, fantástico e funciona muito bem, tá? Cara, achei muito As legal pessoas nunca vão te pegar desprevenido, assim, porque você vai estar preparado. Cara, isso é muito legal porque, cara, eu tava pensando aqui num workshop que eu dei, numa oferta que eu criei de um produto, e aí o produto era sobre estruturação e venda de mentorias. Só que a apresentação, o conteúdo, ele estava muito voltado mais para estruturação, né? Como você estruturar a sua mentoria, fazer para ela ter mais pessoas, do que necessariamente para venda. Ah, entendi. E aí, qual foi a principal pergunta que apareceu no final? Como que eu faço? Tá, mas eu já tenho uma mentoria. Como é que eu faço para vender? E aí, o que eu acho muito legal? E aí eu falei, tá, mas eu vou te ensinar os funis lá. Aí já era, eu já perdi. Né? Eu já tinha que ter falado antes. E aí eu falava, mas para você vender mais a tua mentoria, você tem que aprender a estruturar primeiro e tal. E aí eu vi o que foi que eu errei, né, nessa aula. Cara, não adianta eu trabalhar algo que as pessoas não têm consciência ali, ou que já está muito no inconsciente delas. O ideal é, ou eu pego carona para confirmar isso, e de alguma forma as pessoas, ele me entende, né? Ou eu pego uma carona para confirmar isso e apresentar uma solução. Só que
Foi o que eu fiz, eu ignorei isso. Eu ignorei que as pessoas já acham que já tem um produto criado e que o problema não é ajustar, e na verdade elas queriam era mais funil de vendas. Então, se eu tivesse feito talvez essa pergunta, essa preparação, eu ia olhar e falar, as pessoas vão perguntar, tá, e o que eu faço para vender? Então eu tenho que ter. E aí choveu de perguntas. E aí foi mais difícil de quebrar a objeção. Algumas eu quebrei, mas foi mais difícil, porque se eu tivesse trabalhado isso na apresentação, provavelmente eu tinha vendido mais. Aí eu aprendi, aí nas outras a gente trouxe mais essa parte de funil de vendas, né? Mas esse exercício é muito legal, porque você melhora muita coisa na apresentação, né? Eu chegava até a apresentar, às vezes, para as pessoas, né? A Fernanda mesmo apresentava para a Fernanda e falava, Fê, olha aqui, tá claro isso aqui? Você acha que pode ter alguma dúvida aqui? Pode ter uma dúvida de como aplicar. Porque às vezes você tá tão imerso naquele negócio, porque eu tô olhando sempre para aquilo. E aí é sempre esse desafio, né? Você sabe muito do seu negócio. Só que como que você simplifica para quem não sabe? Para quem não tem a menor ideia do que é aquilo, né? Então, a apresentação ela tem muito esse papel também de simplificar uma informação para aquela pessoa. E para quem sabe muito, para quem tem, geralmente quem estuda muito, quem lê muito, quem entende muito do assunto, tem dificuldade de conseguir simplificar aquilo para que qualquer pessoa consiga entender. E esse é um desafio muito grande, né? Então, senão nós acaba vendo aquela apresentação super técnica, né? Super com um monte de coisa. E você fala, mas isso aqui é óbvio, mas não é óbvio, né? É óbvio para você que domina, para a pessoa não é óbvio, né? Então, tem todo esse ponto. Total. Ó, a gente falando sobre apresentações, né? Tem uma coisa que impressiona que é o seguinte, você consegue aprender a atenção das pessoas do início ao fim, né? Tanto não só no recurso visual, mas também na forma que tu apresenta, né? Os slides. E o que para você não pode faltar, na verdade, existe uma lógica por trás de como você estrutura suas apresentações para prender a atenção? Você falou um pouco de como estruturar, né? Beleza. Mas eu posso seguir essa lógica que tu falou da estruturação, né? Tipo, entender quem é o público, fazer a construção, o design e a comunicação, mas ainda assim eu não garantir a atenção do público. Perfeito. Então, o que você coloca dentro da apresentação? Que elementos tu acha que são importantes para fisgar a atenção do público? Legal. Isso aqui é muito legal, essa pergunta é muito legal, porque eu acredito muito numa combinação de fatores, né? Numa combinação de recursos ali. O primeiro deles é o recurso milenar, que a gente já vê a aplicação em tudo, que é o storytelling, né? Então, você tem uma boa construção de storytelling. O que acontece nos filmes? Por que a gente gosta de assistir filme, né? Porque tem uma construção de narrativa, tem um personagem, aquele filme que começa com a parte final, um pedaço do final, né? Tem um monte de gente ali em perigo, o personagem principal tá passando por uma dificuldade muito grande, tá à beira da morte, aí de repente, 3 anos antes, você fala, não, agora eu tenho que assistir, agora eu tenho que assistir para entender o que aconteceu. Narrativa de história, pegou a atenção da galera do início e você vai resolver lá no final. Então uma grande apresentação, ela precisa ter uma boa narrativa de storytelling. Quando eu falo uma narrativa de storytelling, é você construir isso de forma lógica e prática para as pessoas. Exemplo. Eu vou começar contextualizando sobre um problema atual que existe. Na verdade, eu vou começar contextualizando sobre um mercado atual. Contextualizei sobre um mercado, agora eu vou apresentar um problema que existe nesse mercado, eu vou desenvolver tanto esse problema quanto esse contexto e eu vou trazer uma solução no final. Isso aqui é uma estrutura simples e básica de storytelling e que funciona muito bem. Exemplo agora tangível de quem aplicava isso de forma brilhante. Steve Jobs. A apresentação do iPhone lá de 2008. Como que ele começa? Ele começa falando o seguinte: pessoal, os smartphones atuais não são tão inteligentes assim. Por quê? Porque eles têm esse tipo de defeito, não é legal para o usuário. E aí tem um grande contexto. E aí tem um grande problema aqui que muitos de vocês ainda não percebeu, mas que muita gente tem dificuldade, que é esse teclado de plástico aqui. Lembra dos Blackberries que tinha aquele teclado enorme? Olha só, esse teclado está aqui quando você precisa dele e quando você não precisa. O que é isso? Conflito. O vilão da história é o concorrente dele. Ele colocou o concorrente como um vilão. Aí ele desenvolve. Como é que é o desenvolvimento? A Apple já resolveu isso com um mouse. Mas nos teclados, né? O teclado, na verdade, a gente está falando do computador. O mouse, a gente usa o mouse para usar um computador. Mas eu não posso usar um mouse para um celular, não faz sentido. Como que a gente resolve isso? Aí ele traz o grande clímax da palestra. Ele mostra o iPhone sem nada. A tela do iPhone sem nenhum botão. Tinha um único botão, na verdade. Lisa, e todo mundo aplaude. Incrível. Só que naquela época, ninguém entendia. Mas como que a gente vai digitar aí? Porque só tem um botão. Antes a gente tinha um teclado inteiro. Aí ele vai apresentar o seguinte: a gente vai usar uma caneta. Aí não, a gente não vai usar uma caneta porque é feio, porque a gente perde, porque é horrível. Mais uma cutucada no concorrente. E aí ele apresenta o quê?
a grande solução? A gente vai usar o nosso dedo porque eu desenvolvi uma nova tecnologia que se chama multitouch. Pronto, resolveu. Contexto, problema, desenvolvimento, conclusão. Ele ainda coloca o grande vilão da história como seu concorrente e o grande herói da história, a nova tecnologia que ele desenvolveu. Então ele criou uma estrutura de narrativa. E por que isso é muito poderoso? E por que quando você combina isso dentro de uma apresentação, faz tanto sentido? Porque você conduz o público pela sua apresentação. Então não é um monte de informação jogada, é uma condução. E aí tem uma coisa que potencializa muito a narrativa de história, que é quando você consegue construir os slides da apresentação de acordo com essa narrativa. Porque a cada fala ou a cada ponto que você vai comunicar, existe uma ilustração visual por trás, já que o público é 65% aprendiz visual. Olha isso. O público é 65% aprendiz visual, ou seja, as pessoas aprendem mais quando tem algo visual por trás. Elas prestam mais atenção quando tem algo visual. Então, se você tem o storytelling, que já é algo que chama atenção, e você consegue alinhar uma narrativa com um bom visual, isso é muito poderoso. As pessoas vão prestar atenção porque você está conduzindo elas. Só que também não pode ser um slide qualquer. Tem que ser um slide bem construído, bem feito e que potencializa a narrativa. E aí vem o terceiro elemento, que eu falei que era uma combinação de elementos, né? Então, primeiro a narrativa de storytelling, o visual dos slides bem construído, potencializando a narrativa, com animações, né? Para entrar no momento que você fala. E aí vem o terceiro ponto, a comunicação. Por que a comunicação? Porque você vai ajustar a tua comunicação para que ela fique de acordo com aquela narrativa e com os slides que você tem. Então, a cada ponto, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, eu uso uma transição de um slide para o outro. Então, existe sempre um gancho de um slide para o outro. Eu nunca passo ele somente. Existe um gancho. Muitas vezes o slide anterior ele já prepara para o próximo. E aí, quando eu passo o slide, ele já é um gancho para o anterior. Então, agora a gente vai entender, e aí eu já passo o próximo slide, entra já com o tema que precisa falar. Então, essa parte da comunicação, ela também tem que estar ajustada. As ênfases que você vai falar. Então, muitas vezes eu vou falar algo importante, eu falo, gente, agora... Eu me aproximo do microfone, eu falo, pessoal, agora é um momento crucial do conteúdo que eu trouxe para vocês. Aí todo mundo, opa, calma. Deixa eu prestar atenção no que está acontecendo. Deixa eu me ajeitar agora. Direito na cadeira. Vou até me ajeitar aqui no podcast agora. Isso aqui é fundamental. E aí eu já, só de fazer um tom de voz diferente, aproximar um pouco, já muda um pouco. E as pessoas já voltam a prestar mais atenção. Então esses três elementos juntos, narrativa, um bom visual dos slides e uma boa comunicação, é o que torna uma apresentação assim. Não tem como você passar despercebido. Não tem como. E eu falo assim, e é exatamente isso que eu faço. Exatamente isso que eu faço. Só que assim, é algo que quanto mais você pratica, quanto mais você treina, quanto mais você se prepara para aquele conteúdo, melhor vai se tornando o seu desempenho. Isso é normal, né? Quanto mais você faz aquilo, melhor você vai ficando naquilo. Então, por fazer muitas palestras, e aí a gente está online, e aí grava conteúdo, então você vai criando uma facilidade para desenvolver. Mas é uma coisa que todo mundo consegue desenvolver. O Steve Jobs, por exemplo, que eu usei como exemplo, ele era um cara que as pessoas falavam que ele passava semanas trancado na sala ensaiando para uma palestra. Por que ele desempenhava muito bem? Porque ele se preparava muito bem. Então, isso é fundamental. Muito bom. Acho que só esse já valeu muito mais do que muito, né, cara? Não, só aí já valeu muito mais que muitas aulas que com certeza o pessoal já deve ter assistido, né? Porque se você pegar essa estrutura desses três pontos, só contexto, visual dos slides e comunicação, né? E pegar e revisar e aprofundar nisso. E aí tem dois pontos aqui que eu vou entrar dentro de narrativa e dentro de visual dos slides. Legal. Tu falou que dentro de narrativa é contexto, problema... Problema, desenvolvimento, que é quando você vai desenvolver esse tema que você trouxe. Então, eu contextualizei, mas eu apresentei um problema. Uhum. O que é desenvolver o problema? É falar, ou o conflito que seja, né? Falar muito mais sobre ele, entender, trazer muitas vezes um dado, um embasamento. E desenvolvimento, desenvolvendo o problema, né? Desenvolvendo o problema, beleza. Exatamente. Uhum. Então eu vou falar muito mais sobre ele, porque que é ruim, de repente as consequências que podem acontecer caso a gente não resolva esse problema. Então eu começo a mostrar para as pessoas a importância disso com dados, com embasamento. E em muitas estruturas, essa do Steve Jobs, por exemplo, ele tem um grande clímax. Clímax é uma grande descoberta. Então, isso pode ou não existir dentro de uma narrativa, tá? O clímax, às vezes não tem. E aí a pessoa já parte direto para a solução, tá? Para a solução do problema. Se tem clímax, apresenta o clímax. E não é solução direta, tá bom? Eu achei legal isso que tu falou do storytelling, porque eu acredito que muita gente, quando pensa em storytelling narrativa, pensa em contar a sua própria história.
Exato. E aí, esse é um grande ponto. Aí quando pensa em storytelling, pensa, como que eu vou criar um storytelling da minha história? Se eu não tenho, e se a minha história não é legal? É isso. E em que momento em que você, ou se existe isso, né? Que eu pego, na verdade, eu conto uma história sobre algo do mercado, não é sobre a minha história. Perfeito. Ou em que momentos que eu coloco algo da minha história, tem uma balança ótima, ou nem sempre você precisa contar a sua história, ou é importante, porque, por exemplo, esse exemplo que tu deu do Steve Jobs, não tem a história dele aqui. Não tem a história dele, exato. Perfeito, então, perfeito. Como que é isso? Tenho que criar uma palestra e não ter a minha história, coloco ou não coloco, eu acho que as pessoas confundem muito. Né? E esse é um ponto super importante aqui, Bruno. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de storytelling, muitas vezes as pessoas criam aquela imagem de uma fábula, né? De que eu preciso contar uma historinha e tal. E nem sempre. Porque, assim, tem tipos diferentes de público e tipos diferentes de negócios, de pessoas que vão aplicar o storytelling em apresentações. Tem pessoas que elas precisam ser muito mais objetivas e diretas. Então, você está dentro de uma empresa, ou você vai falar com um executivo de negócio sobre a sua startup, ele quer saber dos números, ele quer saber do problema que você resolve, de como que você consegue apresentar algo que é tangível para ele. Então, essa é uma apresentação muito mais técnica. Eu vou trazer um storytelling lógico, com contexto, problema, desenvolvimento e solução. Ponto final. Agora, muitas vezes, Adriel, eu vou fazer um grande evento. Nesse evento eu tenho 3 palestras, a gente sabe que existe muito isso. E eu quero contextualizar para as pessoas como eu cheguei até aqui. Opa, e a gente tem uma outra aplicação do storytelling, que é a jornada do herói. Que é a jornada do herói extremamente utilizada e muito bem utilizada, inclusive, onde eu vou conectar ou contar para a minha audiência, mostrar para eles como que a minha jornada, como que foi a minha jornada até aqui. E por que eu faço o que eu faço, como eu faço o que eu faço, e como que eu, de alguma forma, posso te ajudar a você também vencer muitas vezes os problemas que eu venci lá atrás. Então, a jornada do herói, ela serve para isso. São momentos diferentes. Mas eu também posso usar as duas estruturas na mesma apresentação, não tem problema nenhum. Então, por quê? Olha só. Eu mostro para as pessoas, conto para as pessoas a minha jornada. Então, conto mini histórias, né? Então, eu vou falar para elas de como foi a minha vida, né? Eu já fiz algumas palestras assim, inclusive, onde eu começo contando como que o Adriel chegou até aqui. Gente, foi assim que aconteceu. Eu fui estudar fora, trabalhei na Globo, aí chegou lá, comecei a empreender no digital, aconteceu isso, e cheguei até aqui. E aí entrego um pedaço de conteúdo. Entrego o conteúdo deles, que é o conteúdo da minha metodologia. Entrego para eles. E, ao final, eu uso a narrativa de história mais lógica, que é para mostrar o problema Sim. que existe hoje no mercado e como que eu soluciono esse problema. Então, eu usei, na mesma apresentação, 2 narrativas de história. E aí também existe esse ponto, né? Então, Adriel, quantas estruturas de história, né, existem que eu posso utilizar? Gente, são várias. São inúmeras estruturas de história. Eu mesmo já utilizei pelo menos umas 7. E não necessariamente você tem que criar a tua apresentação inteira usando só uma. Você pode sim criar uma apresentação inteira usando só a jornada do herói. E ficar 1 hora nessa jornada. Já vi muita gente fazendo isso. E funciona muito bem. Mas eu também posso criar uma apresentação usando mini histórias. Então, aqui eu contei a minha história, agora eu vou para uma parte mais de entrega de conteúdo e aqui eu vou para uma parte mais lógica. Ou essa apresentação, esse formato que eu contei agora do Steve Jobs, ela é só 4 minutos da apresentação dele. E foi uma apresentação de 1 hora. Ele aplicou essa estrutura em 4 minutos. E a palestra dele é uma loucura. Por quê? É assim, ó. É clímax, início, fim, meio. A todo momento, ele cria quase que picos de atenção no público. Isso é muito legal, porque as pessoas prestam muito mais atenção no começo e no final das coisas. Cientificamente, a gente presta mais atenção no início e no fim. E aí, o que ele faz na palestra dele? Ele coloca início, fim. Toda hora ele está fazendo, começando alguma coisa, terminando alguma coisa, começando algum ponto, terminando algum ponto. E é muito legal isso, porque aí sim você consegue, de novo, mais uma técnica de storytelling. Eu tô entregando ouro aqui nesse podcast, hein? Eu falei. Corta essa parte aí do... Tô entregando ouro aqui. Então, essa é uma outra técnica extremamente poderosa. Por quê? Porque as pessoas tendem a não prestar muita atenção no desenvolvimento, né? Sim. Porque a gente tem essa questão do início. Tem uma pesquisa do John Medina que ele fez pela Universidade de Washington. E ele fala que o nosso nível de atenção dura 10 minutos. Depois de 10 minutos ele cai para 0. Então a gente presta muita atenção em 10 minutos, depois esse nível de atenção cai. E aí você tem que usar outro recurso para a atenção da pessoa voltar. E assim por diante. A gente vive isso nas redes sociais
todo dia, né? Todo tempo. Conteúdos infinitos aí, muitos conteúdos, muito acesso à informação, e a atenção das pessoas está ficando cada vez mais difícil, né? É uma guerra pela atenção, praticamente. Mas, enfim, voltando para a parte do storytelling, existe essa diferença e essa dúvida muito grande. Será que, Adriel, a minha palestra só é válida se eu contar a minha história? Não, de maneira nenhuma. Você pode usar a tua palestra para falar sobre algo, contextualizar sobre algo. E aí você usa ali uma pequena parte para contar a sua história. Você pode contar a sua história em 10 minutos, 15 minutos, rapidamente. O que eu gosto de fazer, tá, Bruno? Eu gosto de trazer a minha história contextualizada. Então eu falo o seguinte, pessoal, a forma de criar apresentações mudou. A maneira como vocês criam as apresentações de vocês hoje não funciona mais. E por que eu estou falando isso para vocês? Contexto. Tô pegando aqui. Contexto. Debriefing. Não funciona mais. Aí eu falo para eles, e por que não funciona mais? Problema. Aí eu vou inserir, aí eu falo problema. Por quê? Olha só, a gente não aprendeu a fazer apresentação na faculdade. A faculdade não ensinou a gente. Mas quando você vem no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar, você precisa criar apresentação. Só que tem um agravante que é o nível de atenção das pessoas hoje está muito baixo. O nível de exigência está muito alto. Como que você lida com isso? Fazendo apresentações como a gente fazia lá em 2010, que é o que vocês fazem hoje. Não funciona. Então eu já coloco um problema e aí eu vou desenvolver e vou começar a construir. E aí no meio desse caminho, no desenvolvimento, o que eu faço? Eu paro ali rapidamente, para não fazer aquela apresentação que todo mundo se apresenta no começo, né? Eu paro ali no meio e falo o seguinte, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Quando eu trabalhava na Editora Abril, e aí sem eles perceberem, eu tô contando a minha história. Quando eu trabalhava na Editora Abril, aconteceu isso, isso e isso. Eu tava desmotivado, eu achava que ninguém me enxergava, porque ninguém conseguia ver aquilo que eu estava fazendo. Mas por que ninguém conseguia ver o que eu estava fazendo? Porque você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas se ninguém te enxerga, do que adianta? Você pode ter a ideia mais brilhante da sala de reunião, mas se você não sabe apresentar ela, ninguém viu, o que adiantou? Nada. E aí eu começo a falar para eles, mostrar para eles a importância da apresentação e como que ela foi importante na minha trajetória. Aí eu continuo contando. E aí, como que eu mudei isso? Eu fui para os Estados Unidos, estudei storytelling, aí eu continuo contando a história, eu vou e conto toda a história. Então, você pode brincar com essas narrativas, com essas possibilidades, e tudo isso torna a apresentação mais interessante. Não fica aquela coisa que, nossa, mais do mesmo, caramba, já vi isso. Então, eu vou sempre trazendo essas estruturas no meio da palestra, e aí por isso que as pessoas acabam prestando mais atenção também, tem isso. E aí o slide está lá, né? Os slides com bastante movimento, com bastante transição, né? Tudo isso ajuda bastante. Legal. Achei muito legal isso que tu falou sobre essa diferença de storytelling e jornada do herói, que as pessoas confundem, eu acho que ficou claro, né? Até pra mim também, porque quando eu penso em storytelling, a primeira coisa que eu venho é contar a história, né? Contar a minha história, na verdade, é criar uma história para apresentar aquilo que você está querendo apresentar, que você está querendo falar, né? Então, existe uma diferença para isso. E eu lembrei de uma estrutura que isso a gente coloca, às vezes, em apresentações, às vezes até em anúncio, tudo que você quer chamar a atenção, né? E eu aprendi isso com o Russell, que é o hook, story e offer, né? Que é o hook, que é o gancho, perfeito. O story, que é a história e a oferta. E aí, o que eu percebi, trazendo isso para apresentações que eles fazem muito lá, e eu comecei a perceber, eu falei, cara, e tem tudo a ver com o que você está falando. Onde que eu teria que melhorar isso? É na parte de story. Porque qual que é o ponto lá também das apresentações dele? Ele faz exatamente o que você falou. Eles fazem um gancho, né? Ele vai entrar num conteúdo. Vou falar segredo, como fazer os seus funis venderem mais. E aí ele chamou a atenção. Eu vou te revelar aqui o que eu uso no meu funil, que eu descobri que aumenta a taxa de conversão e tal. Né? 20%, 30%, o segredo que eu descobri. Então, um gancho. Aí ele vem com a história. Mas deixa eu te contar uma história. Aí ele conta uma história que contextualiza essa descoberta dele. Perfeito. Ele conta, às vezes, uma micro-história. É uma micro-história. É uma micro-história dentro do conteúdo. Inteiro, exatamente. Do arco inteiro. E aí, geralmente, a oferta tem a ver com, às vezes, vender a ideia, né? Não necessariamente fazer uma oferta ali na hora. E aí, quando ele faz uma transição para outra coisa, eles também faz a mesma estrutura, chama a atenção. Perfeito. E aí conta uma micro-história para isso, né? E eu percebi que quando eu fui lá no Funnel Hack Live, em fevereiro agora desse ano, né? Que eu fui lá e também ganhei a premiação lá deles, mais de $1 milhão. Inclusive. E aí, cara, eu comecei a perceber que eles fazem isso para tudo. Mas, às vezes, é de uma estrutura mais longa. Isso, né? Eles gastam mais longa. Eles gastam mais tempo, mas, às vezes, é uma estrutura, assim, muito curta. Perfeito. Muito direto ao ponto, mas eles sempre colocam. E tanto que quando eu voltei lá de Las Vegas, eu falei, cara, história, tem que acrescentar mais tudo que eu fazer. Por exemplo, eu tava lá no
tava lá no evento e aí teve um jantar lá especial para os ganhadores da premiação, né? Eu sabia que ele ia fazer um pitch de vendas do Mastermind dele. Falei, beleza, quero entender o que ele vai fazer. Cara, ele fez exatamente isso. Só que qual foi a história que ele usou? Ele usou a história o poder dos círculos da vida dele. Porque o Mastermind dele é Inner Circle, né? Falando sobre círculos. Então ele falou, deixa eu te contar uma história sobre o poder dos círculos na minha vida para eu dar um próximo passo. Então, toda vida que eu quis mudar de vida, eu entrava em algum círculo. Existia o círculo do esporte. Então, esse foi um círculo que mudou a minha vida, porque eu conheci pessoas, não sei o quê. Existia o círculo da minha igreja. Ele vai trazendo a ideia de você estar num grupo. Num grupo. E o primeiro Mastermind também foi que eu entrei. Ele fala lá do Dan Kennedy, que é o mentor dele. E aí ele traz uma grande conclusão, né? A grande conclusão é quem cresce está em círculos. Você precisa estar em círculos. Perfeito. Então, é por isso... Aí faz a virada. Então, assim, você já está convencido da ideia. Tá convencido, ele não precisa, ele já te vendeu a ideia. Então, assim, a questão é se eu vou estar nesse círculo ou se talvez eu vou estar em um outro. Mas ele já implementou a crença de que você precisa estar em um círculo. Cara, e aí a oferta é muito mais... Cara, e eles fazem isso às vezes 1 hora e lá era tipo um jantar de 30 minutos. Ele fez isso em 5 minutos, é muito rápido. Mas eles toda vez seguem a mesma estrutura. Que legal. E tem tudo a ver com isso que você está falando. Isso. Né? E é legal você trazer isso porque tem essa crença também que as pessoas têm no seguinte: nossa, Adriel, mas se eu for contar uma história, não vai ficar muito longo? Depende, você que decide. Você pode contar essa história em 4 minutos, em 3 minutos. Né? Depende da riqueza de detalhes. Depende da riqueza de detalhes. Agora, não, André, eu quero fazer Não, então você pode fazer 1 hora contando esse negócio, se você quiser. Né? Mas você pode também fazer em pouco tempo. O mais importante é justamente isso. A história, as pessoas entendem. Por mais que seja complexo, a pessoa consegue entender o valor, você consegue passar o valor para ela, ela entende o quanto que aquilo é importante, fica claro para ela. Então, ali ele já vendeu na história. Sim. Ele só falou agora como que você chega lá, mas ele já vendeu na história. Sim. Essa é a parte importante. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Bom exemplo. Falando de história, vamos fazer um Quem Sabe Faz ao Vivo? Bom, agora vamos fazer um Quem Sabe Faz ao Vivo. Bora lá. Tu falou aqui sobre estruturas de apresentação, e uma das estruturas é a apresentação. O que eu quero que tu faça agora? Manda. Que tu faça a tua apresentação. A minha apresentação? Usando qualquer estrutura que tu queira. Eu quero usar essa estrutura, eu quero usar aquela. Tá bom. Mas que tu faça o debrief. Então, tu começa, usei isso agora. Usei Perfeito. isso. Então, assim, pega uma estrutura, Tá bom. explica as etapas dela. Essa estrutura tem isso, isso, isso. Aí depois tu começa a falar a tua história, até pra galera te conhecer, mas explicando... agora eu tô nisso. Agora eu tô aqui. Agora eu tô nisso. Boa, fechou, bora. Vamos lá então. Essa pergunta não tava aqui não, viu? Essa pergunta Peguei agora. Vou começar então, vou começar pelo começo, vou começar pelo contexto. Então primeiro eu vou fazer uma contextualização rápida, tá? Então, quando eu iniciei minha trajetória profissional e comecei a fazer faculdade em marketing, né? E marketing é uma coisa assim que mudou muito, né? A minha visão sobre as coisas. Eu comecei a enxergar que o marketing estava em todo lugar. Não só necessariamente na publicidade, mas ele também estava nas campanhas, ele nem sempre era visível, muitas vezes era um marketing de guerrilha, e eu comecei a entender tudo isso na época que eu estava fazendo a faculdade de marketing. E lá eu percebi uma coisa. Eu percebi que, muitas vezes, a forma como a gente encarava as apresentações na faculdade era diferente da forma como a gente encarava as campanhas de publicidade. Eu me perguntei, falei, por que quando a gente está criando um banner de publicidade, ele é lindo, ele é incrível, ele é extremamente visual. E quando a gente faz uma apresentação, não. Quando faz uma apresentação, a gente quase que desliga a chave da construção visual, de ter um bom design, e sai tudo errado da forma como que, né, não faz muito sentido. E aí ninguém quer prestar atenção, não é interessante, não é relevante, não faz sentido para as pessoas. E aí eu percebi, nessa mesmo período, que as pessoas tinham muita dificuldade de fazer a apresentação. Muita dificuldade, e as pessoas não conseguiam se enxergar aquilo que elas estavam colocando. E ali eu enxerguei uma oportunidade. Conflito. Opa, esqueci de falar, né? Conflito. Então as pessoas chegavam muita dificuldade ali. É problema, né? Tá indo no problema. Exatamente. Pulou pra segunda etapa. Você para a segunda etapa. Então as pessoas tinham muita dificuldade. E eu percebi que eu tinha uma certa facilidade ali e que eu poderia usar aquilo de alguma forma para me destacar dentro dos ambientes. Nesse período da faculdade, eu já estava fazendo estágio. Estava fazendo estágio lá na Editora Abril. E assim, foi um período muito importante para mim, porque a Abril na época, estou falando de 2011, né? Faz bastante tempo já. Mas a Abril na época era uma das maiores editoras de revista da América Latina. Então, eu estava numa das melhores empresas atuando na área que eu sempre sonhei trabalhar,
estava vivendo ali um momento que, para mim, era um momento único, né? Naquela época, é aqui que eu vou construir minha carreira profissional. Só que o que acontece? Com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas que conseguiam se destacar muito mais dentro da empresa, não necessariamente eram aquelas pessoas que tinham um grande conhecimento. Porque você pode ter um conhecimento absurdo. Tá no desenvolvimento já. Tô no desenvolvimento. Ok, já explicou o problema, né? Foi no problema, agora eu tô desenvolvendo o problema. Exato, tô desenvolvendo. E eu percebi que, por mais que você pode ser incrível naquilo que você faz, e tinham pessoas excelentes. Só que quem é que se destacava muito mais nas reuniões? Quem conseguia as melhores promoções? As pessoas que conseguiam se comunicar muito bem. As pessoas que conseguiam transmitir a ideia delas de forma clara. E aí, com o tempo, eu percebi que o conhecimento que eu tinha em apresentações, ele já era um bom conhecimento, mas eu precisava me aprofundar. Eu precisava entender muito mais, porque eu sabia, e agora eu vou falar para os benefícios, porque eu sabia que a partir do momento que eu entendesse muito mais sobre apresentações, eu conseguiria ser muito mais visto nas empresas, as pessoas iam se lembrar de mim nas reuniões, eu poderia conquistar a promoção que eu queria ali. Então, eu via aquela oportunidade e os benefícios que eu poderia ter. E aí, eu tomei uma decisão na época de me aprofundar no conhecimento de apresentações. E aí, eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, que, na verdade, o objetivo era estudar inglês, mas tinha uma oportunidade ali de estudar muito mais sobre storytelling, que estava envolvido, era uma aula mais técnica que também incluía, né, a parte de apresentação, inclusive os próprios exemplos do Steve Jobs que eu trouxe aqui, a gente tinha exatamente nessa aula. E eu entendi que aquilo poderia me ajudar muito mais, né, no meu desenvolvimento profissional. E aí eu fui e tomei essa decisão e fui. Aí, algumas ações crescentes aqui, né? Então, eu falei contexto, problema, desenvolvimento, e aí aqui, o que é ação crescente? A gente pode colocar ela ou não, mas ela faz parte do desenvolvimento. Mas sabe quando você fica com aquela sensação de que, nossa, eu vou resolver, tá chegando, ele vai resolver agora, ele tá acabando. É basicamente isso, mas ela faz parte do desenvolvimento. E aí eu fui, aprendi, estudei, fiquei um tempo lá estudando, por bastante tempo. E quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que a forma como eu apresentava e comunicava as minhas ideias, ela de fato tinha mudado bastante. E eu conseguia me destacar e me diferenciar frente às pessoas que ali, elas, enfim, trabalhavam junto comigo. Então, a partir desse conhecimento, eu consegui, na época, uma promoção, consegui mudar de cargo, subir de nível dentro da empresa. E aí, para mim, foi uma comprovação de que esse conhecimento, ele é importante, ele é diferente. E a partir de quando você domina isso, você consegue se vender muito mais a sua ideia. E aí, eu consegui ali o meu objetivo naquele momento, que era ser promovido, que era estar num cargo maior. E aí eu concluí aqui a minha história. A conclusão foi que eu subi de cargo, né? Fui promovido a partir desse conhecimento que eu obtive fora, né? E entendendo muito mais sobre apresentações. Agora, na apresentação, contexto, problema, desenvolvimento. Solução. Se eu estivesse na apresentação, aí agora eu tenho que entrar na solução, certo? Agora, isso, exatamente. Aí agora o que eu vou fazer? Pô, Entra na solução agora. Isso. Agora é o seguinte, tipo pessoal, assim, tu contou a tua história, né? Contei minha história. Bom, é solução. Agora é o seguinte, pessoal. A partir desse conhecimento e dessa experiência, eu desenvolvi uma metodologia que vai te ajudar a alcançar esses mesmos resultados. Independente se você tem muito ou pouco conhecimento em apresentação. A partir do momento que você entende como que você consegue aplicar os principais recursos de uma apresentação ao seu favor, você consegue mudar completamente a maneira como você é visto dentro de uma empresa. É que geralmente eu falo muito para um ambiente corporativo, né? Mas dentro de uma empresa. Então, o que você vai ter aqui? O que você vai ter de informação? O que eu vou conseguir trazer para que você consiga alcançar os seus maiores objetivos aqui? Aí eu começo a destrinchar o produto. Aí vai na oferta. Aí eu vou na oferta. Aí agora eu começo a entrar na oferta. Mas a história, a contextualização de transformação, eu já dei para ele, que é a história do Adriel, como que o Adriel chegou lá, como que o Adriel usou esse conhecimento para conseguir aquilo que ele queria na época. E aí você pode contar períodos diferentes, né, da sua vida também. Não necessariamente você pode contar períodos em que... Então, sei lá, já tive um período em que eu fui aprovado para um intercâmbio a partir de uma apresentação. Posso contar essa parte também, que foi quando eu fiz intercâmbio lá na Argentina. Posso contar como que o Thiago Nigro me conheceu. Então, ele me conheceu através de uma apresentação.
coloco isso dentro de uma narrativa de história. E aí eu vou colocando as histórias de acordo com o objetivo que eu tenho, com o produto que eu tenho ali para poder ofertar para aquelas pessoas, entendeu? Então, aí quando você chega na hora da solução, é só arrasta para cima, se inscreve enquanto ainda dá tempo, né? Vagas limitadas. Vagas limitadas. E é isso. Ó, e se você tá assistindo aí, ó, chamada para ação, comenta aí, ativa o sininho, diz o que é que você achou, que o Adriel acabou de dar uma aula aqui de como, na prática, de como é que você faz para estruturar uma apresentação, né? Contar a tua história dentro dessa estrutura dele. Então, tenho certeza que só aí já aprendeu muito mais do que muito só aí você já, ó, se você pegar exatamente isso que eu passei aqui, você já consegue aplicar em muitas apresentações, em palestras, até em conteúdo você consegue usar isso. Total em tudo, né? Usar muita coisa. É na forma de se apresentar, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Preciso me apresentar, eu preciso falar as minhas ideias, né? Que é o mote lá da Power, né? Que é grandes ideias precisam ser vistas. Então, assim, não importa qual que é o ambiente, né? Não importa qual que é o ambiente, você tem que ser visto, porque senão vai ficar invisível, né? Vai ficar invisível. Vai ficar invisível. Pergunta aqui polêmica. Visual dos slides. Slide tem que ter texto ou não tem que ter texto? Pergunta polêmica, hein? Essa pergunta... O pessoal ama um texto, né? Nos slides. A galera ama um texto nos slides. O pessoal ama texto. Mas a verdade é o seguinte, ó. Eu vou contextualizar para vocês. Qual que é o grande ponto aqui do texto? Pensa o seguinte. Quando você projeta ali o teu slide no telão, as pessoas vão ler aquilo que está projetado. Se as pessoas estão lendo o que está escrito, e dependendo da quantidade visual de informação que está escrito ali, elas vão ficar lendo e elas não vão prestar atenção no que você está falando. Então já começa por aí, esse é o primeiro ponto. As pessoas leem mais rápido do que você fala. Então quando você põe um slide que tem 10 tópicos, tá? Vamos colocar aqui 10 bullet points. Você está falando do número 1. A pessoa já está no 6. Tem gente que está lendo 6 já. Tem gente que está lendo 10, tem gente que já terminou e já está no celular, porque já sabe tudo que você vai falar, já está no celular, já mexendo ali. Já tirou completamente a atenção das pessoas. Então o ideal é que a informação que está no slide, ela seja muito mais para potencializar aquilo que você vai falar. Então não tem problema você ir colocando ali para, de repente, a pessoa tirar foto, né? Que tem muito disso, né? Não, vou deixar tudo aqui para as pessoas tirarem foto. Tudo bem, mas coloca um elemento aparecendo por vez, pelo menos. Porque daí você colocou você fala sobre tá todo mundo prestando atenção em você, do elemento de número 1. E assim por diante. Assim, regra geral é sintetizar o máximo que você puder o texto nos slides, ao máximo. Por quê? O nosso cérebro ele trabalha de duas formas. Aquilo que é atentivo e o que é pré-atentivo. O que é atentivo? Muita atenção. Atenção extrema. Quanto mais texto, quanto mais informação, mais o lado atentivo está ligado. E aí você vai naqueles congressos que são 10 palestrantes, o palestrante chega e coloca um texto, assim, coloca um slide que parece um livro. Imagina a audiência ligada no modo atentivo. Cara, 30 minutos todo mundo dormindo. O modo atentivo é cansativo, porque você precisa de muita atenção. Eu tenho que estar aqui, ó, tentando ler, tentando decifrar o que está escrito ali. Chegou no terceiro slide, o cara tá com sono já. Ele tá dormindo, já não consegue mais prestar atenção. Lembrando aqui, resgatando tudo que a gente falou até agora, do nível de atenção, do nível de exigência, da pesquisa, que a gente não consegue prestar atenção por mais de 10 minutos. E você coloca um slide assim, matou sua apresentação. Qual que é o lado pré-atentivo? Então, esse é o lado atentivo, atenção extrema, cansaço. Na palestra, na apresentação, seja lá no que for, tenta trabalhar sempre o lado pré-atentivo. O que é o lado pré-atentivo, Adriel? Se eu colocar aqui um slide projetado com uma montanha, todo mundo sabe o que é, ninguém precisa decifrar, ninguém precisa... Eu vou colocar lá escalada. A pessoa olhou, eu já sei o que é. Se eu colocar um slide com uma bicicleta, concorda que todo mundo olhou, já sabe o que é? Ninguém precisa raciocinar. Então, a questão de muita informação no slide, ela é muito mais uma parte de você não cansar o teu público, facilitar o entendimento para ele, porque senão as pessoas não vão prestar atenção, vai se desconectar, não vai fazer sentido. Então, por isso que eu falo sempre que crie grandes ideias e não apenas slides, porque o slide não é só para ser bonito. O visual vende, aquilo que é bonito vende sim, mas ele tem que ser estratégico também. Ele tem que ser bem pensado, ele tem que ser bem estruturado, ele tem que ter motivo para estar ali, ele tem que ser intencional. Senão também não adianta nada. Então, muita informação cansa o público, muita informação distrai o público, já quando você coloca de forma bem estruturada, pouca informação, informação bem direcionada, você trabalha o modo pré-atentivo e dá foco para as pessoas. Você direciona o olhar. Então, gente, agora eu vou falar disso daqui. Todo mundo olha para a mesma coisa. Não tem um que vai olhar para o outro lado, todo mundo olha para a mesma coisa, você está falando da mesma coisa, está todo mundo junto com você. E aí a gente volta na questão da condução. Estou conduzindo as pessoas na minha apresentação, entendeu? Essa ideia é muito legal que você falou, cara.
alguns 2 anos atrás, 2 anos? Acho que foi uns 2 anos atrás, eu fui dar uma palestra no Novo Mercado. Ah, legal. E aí... Show. Esse ano tem de novo, hein? Não, mas não foi no evento, foi como professor. Ah, legal. Fui Pô, melhor fazer ainda, uma você aula. foi fazer uma aula lá. Fazer uma aula. E aí eu falei, cara, eu preciso me preparar melhor para essa aula, eu preciso ver o que eu tenho ali que ajustar. E aí, nessa época, eu conheci na comunicação, na apresentação das ideias, nessa época eu conheci o Christian Magalhães. Sei. Que é o Christian, né? Que também era do Mastermind. E aí ele me falou muito sobre essa questão dos slides, né? E aí ele até brincava, ele falava assim, Bruno, não tem medo de parcelar os slides. Parcela em 10 vezes esse slide. É isso. Então assim, tem um slide que tem vários tópicos, cara. Parcela em várias vezes. Isso aí. Tanto que quando eu mandei meu slide lá pro mercado, eles falaram assim, cara, tem 300 e tantos slides. Ai, não vai dar tempo. Eu falei, não, mas é porque... vou explicar. Perpétuo sem segredo, né? O P, problema. Isso. O que é? Formas. Então, um slide, que era pra ser um slide, tinha uns 6, 7 slides ali. E aí eles ficaram assustados, achando que ia demorar muito tempo, mas não era. Porque o slide, ele tava parcelado, né? Sensacional. E aí ele falou, cara, não tem medo de parcelar os slides. E aí, desde essa época, eu comecei a ter essa noção justamente das informações, né? De colocar um pouco menos de texto possível. Perfeito. E parcelar essas informações. E aí, quando eu comecei a ver as suas apresentações, eu falei, agora complicou. Mas é isso, essa parte, isso é muito legal. Isso aqui é um ponto super importante, porque tem essa... Eu não sei de onde saiu isso também, mas tem essa mania de mercado de o seguinte. Nossa, mas eu tenho que fazer só 10 slides só. Mas aí você faz 10 slides, 15 slides, porque é rapidinho. Você demora 5 minutos, 6 minutos em um. Exatamente. Slide que demora 2 segundos, é uma transição. Exatamente, perfeito. E aí, quando a pessoa vai nessa regra de poucos slides, aí vai completamente ao contrário disso daqui, porque ela coloca muita informação no slide só. Que fica brigando para colocar porque tem que ser só 10. E é exatamente isso. Assim, número de slides não importa. O importante é a fluidez da informação. Minhas palestras também são todas de 200 slides. A minha palestra atual hoje, que é a que eu mais faço, ela tem 200 slides. 190 e alguma coisa. Uma vai se entrando e se complementando dentro da outra. Tem slide que eu fico, como você falou, 2, 3 segundos, mas só que ele é extremamente importante para dar a atenção da transição de um tema para o outro, para amarrar a narrativa, né? Deixar com suspense. Então, tudo ali tem um porquê de estar. Motivo, então, né? Tem um motivo porque tá ali. Bom demais. Cara, vou puxar a carta aqui. Ih, agora é a carta, hein? Vamos lá. Agora prepara o pessoal da edição, prepara o corte agora. Agora vai ser... Você falou um pouco da tua história. Perfeito. E a pergunta que tá aqui na carta é a seguinte. Qual foi a decisão que você tomou que parecia um salto no escuro, né? Na hora que você tomou, cara, vou dar um salto aqui no escuro, é uma loucura. Mas que, na verdade, hoje, quando você analisa isso, foi o movimento mais inteligente que você já fez? Nossa, cara, que pergunta maravilhosa, cara. Não, que pergunta boa. Eu vou falar ela em 2 momentos, assim. E essa fica muito para quem tá assistindo, de repente, para quem ainda não é empreendedor, ou para quem já é empreendedor, mas tem uma ideia e tá na dúvida dessa ideia, sabe? E a decisão mais importante que eu tomei, assim, foi de acreditar na forma como eu enxergava as apresentações. Porque o formato visual que eu comecei a trazer nas apresentações, de muitas analogias, de colocar filmes no meio E, cara, isso não existia, tá? Isso não existia. Até 2019, ali foi quando eu comecei a produzir conteúdo, isso não existia. Por quê? Porque o formato de apresentação era aquela apresentação mais quadradinha, né? Aquela coisa mais formal. Então, eu trouxe um conceito muito do que eu gostava para as apresentações e que funcionava. Só que funcionava para mim, funcionava dentro da empresa que eu trabalhava. Eu não fazia a menor ideia se isso ia funcionar fora. E tanto que isso foi um grande questionamento quando eu comecei. Então, esse salto no escuro foi muito de que é uma forma disruptiva de criar. É tanto que no começo eu tinha uns anúncios que era estilo Harry Potter, assim, o método era bem Harry Potter, uma coisa bem temática. Era o meu estilo de criar, era a minha forma de enxergar as coisas, mas eu acreditei nela. Eu falei, funciona, faz sentido e eu vou apostar nisso. Eu vou apostar na minha maneira de fazer. E eu acho que essa parte de ser autêntico naquilo que você faz, de ser fiel àquilo que você acredita, foi um salto no escuro, porque eu não fazia a menor ideia de que ia tomar a proporção que tomou, porque era uma coisa que eu acreditava e que eu achava que ia funcionar e eu fui pra cima, eu acreditei e fui. Então foi um salto, assim, que realmente foi um salto no escuro. Assim, e aliado a isso também, era acreditar muito que
a apresentação por si só, ela é ferramenta. Mas o poder que ela pode transformar na sua carreira profissional, ela é muito grande. E isso é uma coisa que eu defendo sempre. Mas as pessoas, e ainda existe isso muito no mercado, as pessoas não enxergam a apresentação dessa forma. Eles enxergam como sendo só mais uma apresentação. Tem que ter um PPT. Né? E eu sempre enxerguei como uma ferramenta poderosa de gerar oportunidade, de gerar novos negócios, de promoção. Eu sempre enxerguei isso. Só que quando eu olhava para isso, eu falei, será que só eu enxergo dessa forma? Será que é só realmente algo que a gente vai passar numa reunião e tá tudo certo? Então esse também foi um salto no escuro, e faz parte do primeiro, né? Foi eu acreditar. A minha maneira de olhar para a apresentação hoje foi o que me trouxe até aqui, só que eu não fazia ideia de que ela ia me trazer até aqui. Eu não fazia ideia de que ia dar certo e de fato ia funcionar. Foi um salto no escuro, assim. Então, essa, sem dúvidas, foi um ponto, assim, que foi muito, muito disruptivo, né? E sair da Globo, né? Porque eu tinha uma carreira profissional ali na Globo, poderia ficar lá anos, né? Tinha grandes possibilidades de... Saiu, mas não saiu, né? Saiu, mas não saí, né? Tô como prestador de serviço, mas você vive lá, né? Você vive lá, só que no novo formato. No mas outro sim, formato, sair desse momento de CLT ali para começar a exato. Vou queimar os meus barcos, né? Então, eu lembro até hoje, já que eu cheguei, conversei com a Fernanda, conversei com a minha mãe, falei, olha, vou sair. Já conversei com a Fernanda, depois falei com a minha irmã, falei com os meus pais, falei, olha, eu não tô feliz, não tô bem, por mais que a empresa é incrível, gosto de todo mundo, mas não dá. Tem uma coisa gritando aqui dentro de mim que eu não consigo calar mais. Eu preciso viver aquilo que eu acredito que é para mim viver. E é impressionante, né? Quando você, de fato, dá esse salto de fé, né? Eu falo que é um salto de fé. E como que as coisas começaram a dar muito certo. Automaticamente, assim. Já estavam dando muito certo, mas é como se, sabe? Foi uma decisão que muda tudo, assim. Sim. Uma decisão que muda tudo. Bom, acho que tá respondido, né? Show de bola. Cara, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo que tá aqui no podcast é a seguinte. Se você tivesse uma única mensagem ou uma frase que você pudesse estampar em todos os outdoors do país. Se você pudesse colocar um slide que aparecesse em todas as apresentações do mundo, uma frase, uma mensagem. Que frase ou que mensagem seria essa? Olha, tem uma frase que eu sempre acreditei muito. Eu deveria, na verdade, inclusive, ter vindo com a camiseta aqui, mas é que grandes ideias precisam ser vistas. Nossa. Essa é a minha frase de sempre, assim, porque, de novo, a sua ideia pode ser incrível, mas se ninguém enxergar ela, do que adianta? E para as pessoas enxergarem a sua ideia, você vai precisar de uma boa apresentação, você vai precisar de uma boa construção. E esse é o poder que uma grande apresentação tem, né? De dar luz para aquilo que é importante, dar luz para suas ideias, dar luz para aquilo que você acredita. Foi o que eu fiz na minha carreira profissional. Eu dei luz àquilo que eu acreditava, fui para o mercado, fundei a minha empresa e hoje eu estou aqui. Então, grandes ideias precisam ser vistas. Nossa, demais. Excelente frase, né? Excelente mensagem. Cara, para quem quiser te acompanhar, entender um pouco mais do teu trabalho, onde é que te encontra? Bom, vamos lá. Canal principal. Vou falar os 3 principais aqui, vai? Então, Instagram, né? Então, @PowerPPT, @PowerPPT, vai me encontrar lá no Instagram. Adriel Araújo, aqui no YouTube eu tô como PowerPPT também, então aqui no YouTube PowerPPT. E me acompanha lá no LinkedIn também, galera aí do ambiente corporativo, pessoas aí que estão atuando também como líderes, né? Lá no LinkedIn eu tenho um conteúdo um pouco diferente, mas que vale a pena acompanhar também. Adriel Araújo lá no LinkedIn são minhas 3 principais redes sociais hoje. Show de bola. Adriel, muito obrigado. Isso, cara. Ter aceitado agradeço, convite, cara. Aqui batendo Prazer estar aqui. E se você curtiu esse episódio, comenta aqui abaixo o que é que você achou, qual foi o principal insight, se você já vai mudar alguma coisa da tua apresentação. E também não se esquece de se inscrever e também de compartilhar esse episódio com algum outro amigo empreendedor que também faz apresentações e já conferir os próximos episódios que estão aqui. Então, frequentemente a gente está criando novos episódios, entrevistando novas pessoas, outsiders do negócio digital, trazendo estratégias aqui para você. E eu te espero no próximo podcast.